Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Curso de Engenharia de Produção. Projeto Integrador número 7. O uso de produção mais limpa em processos. Um estudo de caso. Nome dos integrantes do grupo: Alex Fernandes, Danusa Gianpietro, David Natan, Fernando da Conceição, José Barbosa da Silva Filho, sou eu, e Mário Rufino de Paula Júnior. Tutor que nos auxiliou nesse trabalho foi a professora doutora Márcia Regina Ozaki. Polo Santo André, ano de 2023. Apresentação do problema. O problema de pesquisa proposto foi para que nós procurássemos otimizar processos produtivos com a redução do uso das emulsões. As emulsões são o consumo de água, mas o consumo de óleo, numa proporção muito maior de água do que de óleo. Ao final do processo, esse óleo misturado com água se torna um grande problema para o meio ambiente, se o seu descarte não for feito corretamente. Apresentação da solução. No documento, estamos propondo a utilização do sistema de refrigeração MQL nos processos produtivos que forem possíveis, a substituição da emulsão. Nem todos os casos a gente consegue a aplicação do MQL, mas numa grande maioria deles a gente já percebe algumas aplicações e isso dá um grande recurso e uma grande melhoria do descarte do óleo no meio ambiente. Nos links do último slide é possível tomar mais conhecimento dessa tecnologia, vendo as máquinas produzirem as peças com essa mínima quantidade de líquido. Implementação da solução na comunidade externa. Esta solução é amplamente usada e estudada nos países de primeiro mundo, visando a redução das emissões no meio ambiente. O Brasil carece de mais estudos e parcerias, e por este motivo esse tema chamou a atenção do nosso grupo, e como futuros engenheiros de produção, podemos levar para as indústrias estas novas tecnologias. Utilização dos recursos. Veja na sequência a aplicação prática do sistema MQL em vídeos nas indústrias da Alemanha e Estados Unidos. Também é possível encontrar nas indústrias na Coreia, Taiwan e Japão, já estão aplicando essa tecnologia de MQL. Mínima quantidade de lubrificante. Essa imagem fica bem claro, ela mostra, esse jato que vai em direção à ponta da ferramenta, é um spray, que é o ar comprimido misturado com uma pequena quantidade de óleo, que faz essa névoa que refrigera e lubrifica a parte a ser usinada da peça. Fluido de corte, MQL. MQL é uma técnica de refrigeração e lubrificação em usinagem, a qual se utiliza uma mínima quantidade de lubrificante misturada com ar comprimido. Aumento da vida útil das ferramentas, então isso já é uma grande vantagem no processo produtivo. Sem choque térmico na região da aresta de corte, então a condição de usinagem é similar às da emulsão. Permite altas velocidades de corte, sem perder a produtividade do processo. Reduz os tempos de processamento de usinagem. Cavacos ficam mais secos, facilitando a reciclagem. Então, não é necessário, muitas vezes, passar todo o cavaco gerado da usinagem por uma centrifugadora para recuperar o óleo, uma vez que os cavacos ficam secos e facilitam a sua movimentação e descarte. Sem perda de espaço físico, então a máquina não precisa de unidade adicional, continua com o mesmo sistema. E a redução do processo de limpeza da peça usinada. Muitas vezes a peça ela precisa passar por um desengraxante, ao passo que com a aplicação do MQL se evita essa outra operação.
adicional. MQL é uma solução ecológica e econômica. Atualmente, a ecologia está em pauta em todos os discursos na agropecuária, na parte da usinagem. Tudo temos que nos preocupar com o meio ambiente, com o país e com o mundo ao qual vivemos, o que vamos deixar para nossos filhos e netos. Tá? Nesse sistema de MQL, somente alguns mililitros de lubrificante são gastos por hora, né? O óleo evapora quase que totalmente na lâmina de corte. Assim, cavacos, peças e ferramentas permanecem secos. Se eventualmente ainda forma uma pequena névoa dentro da usinagem da máquina, é possível se colocar um outro aparelho chamado exaustor de névoa, que ele vai capturar essa pequena névoa, soltando para fora da máquina, no meio ambiente, um ar mais puro possível. Um dos principais usos de MQL encontra-se nos custos, já que possibilita economia de até 15%. Então, comparado com o custo do óleo da emulsão, o MQL, óleo para MQL, ele no cômputo final do processo produtivo, ele dá uma economia de 15%. Os custos por peças estão sendo cada vez mais estrangulados. Existe a necessidade de se procurar alternativas para a redução dos custos. Então, desta forma, muitas empresas estão testando esse processo MQL em substituição aos processos de emulsão. Elimina a manutenção do fluido refrigerante de corte. O fluido de corte ele precisa constantemente ser controlado seu pH e a emulsão precisa você periodicamente fazer uma nova adição de óleo, né, para que você evite a proliferação de fungos, bactérias, né, que possam ocasionar doenças para o operador, né, como dermatite ou problemas respiratórios. Então, o sistema MQL elimina todo esse aparato de manutenção do fluido refrigerante, do fluido de corte da emulsão. Elimina problemas ecológicos no momento de descarte. A emulsão não pode ser misturada, jogada literalmente no esgoto tradicional. Ela tem que ser recolhida por uma empresa especializada, feito o seu tratamento antes do descarte. Isso não acontece na solução MQL. Evita gastos com tratamento de estações e efluentes. Minimiza problemas relacionados à saúde dos operadores, né, porque ele já não respira aquela névoa forte da usinagem, né? Não agride o meio ambiente. Então, esta é a grande vantagem. Aqui tem alguns exemplos mostrando o uso de MQL, a temperatura na usinagem, mostrando que reduz em 50% a temperatura na usinagem, né? Então, o processo é altamente viável, de um custo não tão elevado, e a tendência é ser cada vez mais aplicado nos processos produtivos, visando a melhoria do meio ambiente e redução dos custos de processo.